Estamos no dia 7 de março de 2016. Estamos aqui num café que eu gosto muito, né? Aqui no CRF Prime. Um abraço ao Guilherme, né? Um abraço a toda a família aqui do Café Gourmet. A gente batendo um papo aqui com o Silvio Bertolini. Bom, o Silvio foi candidato em 2012, se não falha a memória, pelo PSDB, como candidato a prefeito da cidade de Brusque. E uma reportagem, um assunto polêmico que aconteceu, explodiu na sexta-feira, mas pelo jeito você já vinha brigando faz tempo sobre esse assunto, né? E lá está no, se me corrija se eu estiver errado, no Superior Tribunal Eleitoral, Federal Eleitoral, o nome do prefeito de Brusque como Silvio Bertolini, né? Então eu queria esclarecer a nossa comunidade, na verdade a nossa cidade, a nossa região, que nos vê, nos ouve, nos dão a maior audiência da televisão local, através do Canal X Brusque, do tvcanalx.com, um assunto que por si só se tornou polêmico. Bom, Silvio, a pergunta é essa, né? Tem fundamento isso? Quem vai falar, quem vai esclarecer para nós? Depois eu vou falar com o presidente do partido, né? Que você está tentando o PSDB. Por que a coisa foi tão longe, né? Ou está tão longe, já que legalmente eu não entendo muito de lei eleitoral, né? Mas eu acredito que vale o voto, né? Então, se o primeiro foi desqualificado, o segundo foi desqualificado, tem que vir o terceiro. Me parece que a lei eleitoral é assim. Agora, quem vai esclarecer a gente um pouco dessa confusão, vamos assim dizer, é o Silvio Bertolini, o terceiro candidato ao prefeito da cidade em 2012. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Canal X. Bom dia, Banana, bom dia aos telespectadores do Canal X. Inicialmente, só uma correção, na eleição de 2012 eu não fui o terceiro, nas urnas sim, mas pelos resultados e a homologação do TRE eu fui o segundo colocado, tendo em vista a nulidade dos votos de um dos candidatos. Vale ressaltar, Banana, que todo o processo eleitoral do país, ele é conduzido pela Justiça Eleitoral. Desde o registro dos candidatos, até a preparação das urnas, dos locais de votação, onde, após realizar todo esse processo, se faz a apuração e o tribunal homologa os eleitos para aquele momento, para aquele pleito. Nós, naquele momento, ficamos em segundo lugar, tendo em vista que o candidato do PT foi homologado através também de uma liminar. Ele recebeu a diplomação como prefeito eleito da cidade de Brusque. Desde então, existe um processo, uma lide na justiça para a suspensão desses direitos políticos dele. Nós, como segundo colocado na eleição de 2012, achamos por direito e entendemos que após a publicação dos próprios tribunais que regem o processo eleitoral no país, da publicação, já que é eles que homologam e já que é eles que dão publicidade aos atos, de reivindicar esse direito para hoje o PEN. Tá, agora me conta uma coisa. Por que o PSDB, sou obrigado a te perguntar essas coisas para esclarecer a nossa cidade, né, os nossos formadores de opinião. Por que o PSDB não veio junto com você nessa briga? Porque não deixa de ser uma briga jurídica, né? Olha, Banana, não que o PSDB não esteja conosco. Hoje, o vice continua filiado ao PSDB, àquela agremiação partidária. Naquele momento da cassação do prefeito anterior, lá em abril de 2015, março de 2015, em abril assumiu o governo interino, né? Naquele momento, nós poderíamos ter feito três situações, através do PSDB. Com a convocação de uma Assembleia Geral, para a reivindicação do cargo, a inscrição de um novo candidato para as eleições até então marcadas indiretas, ou declarar apoio a um dos candidatos inscritos naquela oportunidade. O PSDB não fez essa Assembleia, não reivindicou esse direito e essa lide continuou tramitando na Justiça através do Partido Solidariedade, que entrou com mandato pedindo a suspensão do diploma do então prefeito à época. Bom, me conta uma coisa. Bom, aí você mudou de partido, né? Você está hoje num outro partido, né? Agora, uma coisa que eu também não sei, acho que muita gente não sabe, você foi candidato pelo PSDB, hoje você está em outro partido, a tua reivindicação, ela tem valor legal, eleitoral, porque você deixou aquele partido, você foi para outra agremiação. Queria que você explicasse isso para nós. Sim, a validade jurídica deste ato
ela tem fundamento sim, não pela mudança do partido, porque a mudança do partido eu fiz lá dentro dos prazos que até então a legislação eleitoral permitia, que era dia 2 de outubro, era o prazo limite para mudança de partido. No mesmo dia 2 de outubro, a presidente ela publicou nos sites oficiais e na imprensa a reforma política no país, que passou esse prazo para 6 meses antes, que ainda estou dentro desse prazo. O próprio Senado Federal também agora abriu uma janela de 30 dias que encerra agora, fecha esse período no dia 20 de março. Então, dentro desses prazos de mudança de partido ou de agremiação partidária, né, ou coligação, que não é o caso nosso, porque nós concorremos sozinhos e os votos daquela eleição, eles se tornam pessoais, então nós entendemos que seria uma forma justa de ascender ao cargo e pleitear esse cargo de prefeito. Mesmo porque nós não estamos, como já me perguntaram, tu estás querendo o cargo do Prudêncio? Digo, não quero o cargo do Prudêncio. O Prudêncio foi eleito vereador. Eu estou reivindicando o cargo a que eu acho, ou que o partido, o PEN, hoje entende de direito, que é do Silvio Bertolini. O que a gente também questiona, e acredito muitas das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, fica essa pergunta: como legalmente o Tribunal Regional Eleitoral, o Federal, né, ele dá posse ao presidente da Câmara Municipal, sendo que tinha, na verdade, pela tua correção, e você tem razão, né, o segundo colocado, na verdade, na eleição de Brusque, né, que foi o Silvio Bertolini, né? Então, o que não dá para entender é essa relação, por que foi direto a eleição para no caso legal, que seria, né, se não tivesse o outro candidato, como é que isso aconteceu? Como é que você se sentiu naquele momento, né? Justamente você já explicou um pouco. Agora, não deixa de ser um questionamento, isso nada contra, não estamos aqui questionando a legalidade ou ilegalidade, mas na verdade é esse questionamento, como o Superior Tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral, dá posse, porque foi dado posse ao presidente da Câmara Municipal, hoje, até então, o Roberto Prudêncio Neto, né? E como é que fica esse imbróglio hoje? Olha, naquele momento, teria que ser, sim, a posse ao presidente da Câmara de Vereadores. Naquele momento, sim? Naquele momento, sim. Ele assumiria como interino durante 30 dias, como a lei assim o requer, e durante esses 30 dias, os tribunais eleitorais teriam esse prazo para averiguação dos resultados, da validade jurídica do caso e de providenciar a documentação e preparação da chamada do segundo colocado para a assunção do cargo de prefeito. Tendo em vista essa ação movida pelo Partido de Solidariedade sobre a cassação do prefeito, então entendemos que, naquele momento, o próprio tribunal aguardava por uma resolução daquela lide. Como depois da minha filiação, do meu ingresso ao PEN, nós começamos a discutir internamente essa questão de requerer ou não essa vaga para assumir a Prefeitura de Brusque, tendo em vista que o processo, ele entrava na pauta, saía da pauta, pedia-se vistas, então esse processo ele começou a proliferar, ele começou a andar na justiça, e hoje o prazo de interinidade, que seria de 30 dias, hoje já vai fazer 1 ano de interino, que também, no nosso entendimento, já está superado. O Superior Tribunal Eleitoral tem conhecimento dessa ação, já, porque é uma ação que há, né? Você entra com um requerimento, com um protesto, com uma reivindicação, né? Vamos assim dizer. Já está isso está em via estadual ou está numa já via federal? Nós protocolamos na semana passada, junto ao cartório eleitoral de Brusque, que seria a primeira instância, e entendemos que também eles são as pessoas legais, a juíza eleitoral, a doutora Yolanda, para dar ciência aos órgãos superiores e também uma solução para esse caso. Vamos, com isso, criar, talvez, uma alternativa para a resolução desse processo que Solidariedade hoje tem contra a cassação, né, com relação à cassação do ex-prefeito de Brusque.
Hoje só se discute se haverá novas eleições, se serão eleições diretas, se serão eleições diretas, quando na verdade os próprios tribunais e a Justiça Eleitoral, eles declaram lá em seu site que o prefeito de Brusque é o Silvio Bertolini. Silvio, uma coisa que sou obrigado a te perguntar, né? Você disse agora há pouco que o PEN, no caso hoje você é filiado a ele, né? Entrou semana passada aqui no nosso tribunal, na nossa juíza, né? Aqui da nossa cidade, né? Então, esse período de um ano, por que não foi feito isso basicamente um mês depois ou 15 dias depois ali da saída do então prefeito Paulo Êcio? Essa é a pergunta que eu acredito que muita gente deve ou querendo fazer para você. Sim, Banana. Como eu já tinha te explicado anteriormente, todo este trabalho teria que ser feito através do PSDB, agremiação partidária a qual eu era filiado anteriormente. Assim não foi feito. Me pediram para que providenciasse toda a documentação, preparasse os editais para fazer a Assembleia Geral. Não aconteceu essa Assembleia. Então, como o processo estava tramitando na Justiça, ficamos aguardando uma decisão da própria Justiça que teria um prazo para resolver. Como esse prazo vem se dilatando com os pedidos de vistas e as constantes retiradas do processo da pauta de julgamento, em conversa com o PEN e também depois do meu ingresso ao PEN, nós começamos a conversar com outras agremiações partidárias, já visando as eleições agora de 2016, para as vagas de majoritária e também nas vagas proporcionais, se suscitou a possibilidade de requerer o cargo de prefeito de Brusque. Tá vendo? Tá aí a explicação, né? Muito importante, né? E na verdade a ideia de a gente conversar com você é realmente isso, é levar à cidade a informação correta, precisa dos encaminhamentos e do que está sendo feito para você buscar um direito teu através da base eleitoral, da justiça eleitoral, né? E evidentemente buscar o quê? A justiça, né? É isso que você quer, né? Sim. Como candidato a prefeito, considerado eleito pelos órgãos da Justiça Eleitoral e também com o PEN, que deu toda a possibilidade, deu todo o apoio e continua junto conosco nesta reivindicação, então achamos que uma das formas da resolução desta lide que se encontra hoje lá nos tribunais superiores para que se faça justiça e que eles deem o cargo a quem de direito. Bom, eu acho que essa última semana, esse final de semana, foi muito tumultuado para você. Muitas ligações, né? Muita gente ligando, muita gente questionando, né? E eu acho que isso é importante a gente levar. Isso chamou a atenção da população, né? Sim, é que, como eu falei também anteriormente, nós estávamos acostumados a ouvir ali pela imprensa, pela mídia, né, pelos órgãos de comunicação da cidade, somente uma das partes, que seria eleição, vai ter eleição direta, vai ser eleição indireta, sem em nenhum momento se ventilar a possibilidade de se chamar o candidato que na época participou de uma eleição majoritária, que é quem de direito teria que ser, no mínimo, comunicado dos fatos que estavam acontecendo na cidade, principalmente pelos próprios tribunais. Estamos aqui com isso fazendo uma crítica aos tribunais ou à Justiça Eleitoral? Não. Não estamos pedindo o cargo de ninguém, nós estamos apenas reivindicando aquilo que nós entendemos que de direito seja hoje do PEN. Muito bem, são palavras de Silvio Bertolini, na época o segundo candidato, né? Eu já fiz a correção, é o segundo candidato na eleição de 2012. Hoje, nessa situação aí, a eleição na verdade, a cassação ou a liminar de cassação de Paulo Êcio, né, que está sob júdice, né, na verdade, em Brasília. A qualquer momento, se terça-feira, se quinta-feira, esse Superior Tribunal Eleitoral toma uma decisão, que eu acho que também deve ser o anseio do próprio Paulo Êcio, do próprio Farinha, né, uma decisão, porque ou se toma uma decisão ou não fica se postergando tanto, né, e acho que isso é o anseio também da cidade de Brusque, né. Eu queria te agradecer, daqui a pouco eu vou falar com o presidente do PEN, e, na verdade, te agradecer essa gentileza da gente levar a informação correta para as pessoas entenderem que você não está querendo tirar ninguém de cargo, você está só reivindicando um direito adquirido através de uma eleição, né? Perfeitamente, Banana. Não estamos aqui
falando da administração, mesmo porque eu sou servidor público, já vai fazer 37 anos que estou, trabalho na administração pública, desempenho minhas funções lá diariamente no setor de patrimônio. Em momento algum deixo de executar minhas atribuições lá com o cargo, procuro fazer da melhor maneira possível. E o que nós queremos? Nós queremos apenas que essa lide tenha uma resolução para que a cidade de Brusque não seja penalizada. Porque hoje, sem uma eleição direta, indireta, ou sem a assunção de Silvio Bertolini para a prefeitura, nós ficamos nessa pendência jurídica e, com isso, a cidade de Brusque está sendo penalizada, porque o atual prefeito ele é interino. O anterior teve seus direitos políticos cassados, teve o seu diploma cassado. Então, nós estamos, na verdade, sem prefeito de Brusque, quando o tribunal aponta que o prefeito de Brusque é Silvio Bertolini. Que imbróglio, né, gente? Não é fácil, né? A nossa cidade não merecia isso, né? Mas eu queria agradecer ao Silvio Bertolini pela gentileza em nos fornecer e nos dar essa entrevista para os nossos formadores de opinião, para a nossa cidade, através do canal online também, o tvcanalx.com e, é claro, o nosso Canal X Brusque. Muito obrigado pela gentileza em me receber e levar a informação para a cidade de Brusque, a nosso formador de opinião. Muito obrigado. Obrigado, Banana. Obrigado ao Canal X. Nós agradecemos também àqueles partidos, ao PEN, ao Solidariedade, ao DEM e a outros partidos que nós já estivemos em conversação, já avisando as eleições agora de 2016, perdão, que estão junto conosco nesta empreitada, que estão nos apoiando, estão nos dando força, até mesmo porque o PEN é um partido que iniciou em 2013, é um partido em formação em Brusque, é um partido que está com uma comissão provisória, nós não temos representação a nível de Estado nem no município, mas entendemos que, com a formação, com a criação do PEN que se deu em 2013, nós queremos com isso formar uma equipe, agora já visando as eleições de outubro próximo, com uma nominata completa de candidatos a vereadores e também possivelmente indicar nomes para compor uma chapa majoritária. Podemos ir com chapa própria ou também podemos compor com esses outros partidos que nós estamos em conversação. Eleições 2016, a gente já está entrevistando algumas das personalidades que vão ser candidatos ou pré-candidatos, né? Mas esse assunto ligado à eleição de 2012 também é peculiar, é importante para a gente poder levar a informação adequada a toda a cidade, aos nossos formadores de opinião. Muito obrigado mais uma vez a Silvio Bertolini. Na sequência eu falo com o presidente do PEN, daqui a pouco eu volto. Luciano Camargo, vocês estão pensando que é o cantor? Não, esse é o presidente do PEN, nosso amigo também, que como presidente do PEN fala para nós desse, desculpa o termo que eu vou usar, nesse imbróglio político que a nossa cidade vive. Isso mesmo, bom dia, Banana, bom dia a todos do Canal X. Assim, ó, Banana, iniciando, né, a questão que todo mundo pergunta, se é de direito do Silvio, se não é, né, a questão é a seguinte, em qualquer lugar do país, se tu for procurar, né, a nominata, quem é o candidato, quem é os candidatos eleitos aqui em Brusque, dá como Silvio Bertolini prefeito e a nominata dos 15 vereadores. Isso é fato, não é nós que estamos falando, é o próprio TSE, o próprio TRE. Né? Com isso, a gente, né, fomos buscando se tinha algum tipo de legalidade, se a gente conseguiria entrar com essa requisição, no caso. Né? Então, a gente viu que alguns tribunais, o próprio ministro Henrique Neves, né, em algumas decisões dele, porque é bem claro também lembrar que o que se questiona é que, assim, ó, tem uma resolução do TSE que diz que todo candidato sob júdice, né, o voto dele na nulidade não conta para nada, não conta para nada. E isso foi o caso do prefeito, do ex-candidato Ciro Rosa. Né? E os candidatos que estão com a diplomação também cassada, esses também, a partir do momento que forem julgados e a nulidade for completa, também não serve para nada, como se estivesse sob júdice, certo? Com isso se criou o quê? O Paulo tocou 2 anos sob uma liminar, né? Perdeu essa liminar, zeraram a votação dele, refez a totalização dos votos e elegeu o Silvio Bertolini como prefeito, segundo o TSE e TRE. Mas se questiona que tem o artigo 224 que diz que na nulidade de mais de 50% dos votos, né, no pleito, se deve fazer uma eleição por voto direto, porque o prejudicado nessa história é o povo, é a população, que mais de 50% do voto foi
foi prejudicado, né? Mais de 50% da população teve o voto rasgado, né? Então se inicia uma nova eleição. Só que aquela questão, ele ficou 2 anos sob uma liminar, nós temos um governo interino que está há 1 ano administrando interinamente, sendo que o prazo dele seria de 30 mais 30 no caso, né? Se a gente analisar na forma correta, se os tribunais entendessem dessa forma, é para ser uma eleição direta. Só que tem vários processos nessa mesma situação que os ministros, na somatória do voto, o segundo colocado também não alcançou 50% da votação e empossaram o segundo colocado. Então, assim, ó, como no Brasil já é de costume, isso não é uma regra. Tem jurisprudência. Tem jurisprudência. Então, assim, ó, nós sabemos, Luciano, mas é o artigo 224 lá, diz que tem que ser voto direto. Beleza? Diz que tem que ser voto direto. Só que no Brasil tem vários processos que seguiram e se deram para o segundo colocado, que na somatória dele dava 35% dos votos também. Até hoje, se tu analisar no site do TRE, dá 60% dos votos válidos. Então, uma forma de interpretação da justiça dessa resolução do TSE e mais esse artigo 224, ele é complicado, né? Dá uma interpretação ruim, na verdade, né? E nesse caso a gente acredita que essa interpretação ruim, ela sempre puxa para o lado de quem mais tem poder, né? Então a gente analisa que em nenhuma vez, na casa se cogitou, poxa, e como é que estava o segundo colocado, Silvio Bertolini? Tem chance, não tem? Nunca foi levado para a mídia, nunca se questionaram a respeito disso, né? E o PEN, vendo essa possibilidade, conversando com outros partidos, conversando com outras pessoas, nós pensamos, no mínimo, nós vamos criar para a população, para que ela veja que, por exemplo, é uma injustiça, tanto o sistema judiciário, né, o sistema hoje eleitoral, né, a forma de dar posse para o presidente da Câmara, lembrando que o presidente da Câmara, ele saiu na estrada por uma coligação, por uma eleição proporcional, ele pediu para ser vereador, ele não pediu para ser prefeito, para tocar prefeito. Então, tu joga numa eleição 4 candidatos a prefeito, né? 2 são cassados, aí o terceiro simplesmente não serve para nada, não vale para nada, imposta o vereador, sendo que ele nem participou da eleição, né? Participou como vereador. E se a gente aqui começar a querer comparar a votação do hoje prefeito Prudêncio com o Silvio Bertolini, praticamente igual, né? Então, assim, a nível de proporção de votação, de representatividade populacional, é a mesma, né? Então, que se imposta o segundo colocado nesse caso, né? Que seria o Silvio Bertolini. Então, é mais uma questão assim, para a gente, nós queremos mostrar que o partido em si, ele não vai ficar quieto, ele vai buscar seus direitos, né? No caso, o direito do candidato Silvio Bertolini. O porquê de não entrar antes, sendo que o Silvio Bertolini entrou no partido em outubro, muitos se questionam isso, né, Banana? É uma forma que a gente analisou assim, se tinha outubro ali, mas se tinha um entendimento que ia acabar essa palhaçada, sabe? Que os tribunais iam encerrar, e se encerra, Banana, não é voto indireto. Voto indireto foi um rodeio que fizeram aí na Câmara de Vereador e aprovaram daquela forma porque era da melhor forma que convinha a eles, né? Nós lemos a legislação, nós conversamos com vários advogados e nenhuma parte menciona que nessa situação, no artigo 224, o presidente da Câmara de Vereador ele é eleito e o voto é indireto. É direto, né? Se o Silvio não tem argumentação, não tem base jurídica ou que não é de direito dele, beleza, podemos questionar isso na justiça. Mas que é voto direto, é. Então, a gente ficou aguardando. Poxa, eles vão encerrar isso antes de outubro, eleição direta, nós vamos de volta. Nós vamos concorrer de novo, né? O Silvio Bertolini era candidato. Então ficou se amarrando e o tribunal nessa questão até a gente deixou assim, né? Quando chegou naquela de 2 semanas seguidas, tirar da pauta sem motivo algum, aí pensa, não dá mais, chega, né? Vamos mostrar para a população que tinha porque assim, também é aquela questão que a gente quer mostrar para a população, né? Que tinha-se uma escolha, né? Tinha uma outra alternativa. Não uma alternativa, por exemplo, hoje assim, não é questão criticando o governo do Roberto Prudêncio. Não é questão disso aí. Só que hoje o Roberto Prudêncio, ele toca a administração pública para 10 vereadores. Né? Essa é a realidade. O Roberto Prudêncio, ele toca a administração pública para 10 vereadores. Né?
para ele poder se manter ali, porque criou essa indecisão, como tem essa indecisão nossa para direto, tinha essa indecisão deles também para o voto indireto. E ele teve que abrir a administração pública para 10 vereadores para ter a maioria da votação e permanecer ali até as próximas eleições. Esse é o fato. Não tem que ter medo de falar, não tem. Também sou funcionário público, né? Mas então eu digo assim, ó, hoje ele toca a administração pública voltada para 10 vereadores, e tem vereador que diz que não é, é sim. É sim, porque a gente sabe que atrás dos bastidores os vereadores negociavam cargos dentro da prefeitura e que se isso não ocorresse, o Prudêncio corria o risco de não ter o voto deles na Câmara. Isso é um absurdo, isso é um fato de conhecimento público, né? Só que, por exemplo, a gente não vê as mídias e a gente não vê as mídias regionais tocar nesse assunto. Vereador, e aí? Né? Se os teus cargos não estivessem lá dentro, mesmo assim permaneceria o teu voto para o Prudêncio, analisando toda a situação que Brusque vive hoje? Todo mundo sabe qual seria a resposta dele, né? Em off. Então é uma questão que a gente quer mostrar que Brusque tinha uma outra alternativa, tem ainda, né? E vamos buscar nosso direito. Eu não me importo, sabe, o Banana, tem muita gente que foi no Face criticar, vocês querem aparecer. Não queremos aparecer. Né? Não queremos aparecer, só queremos mostrar o que é de direito nosso. E é engraçado que no Brasil, quando tu queres mostrar o que é de direito teu, parece que estás querendo aparecer, né? Está querendo chamar a atenção, não queremos chamar mais atenção do que está acontecendo agora. Né? Não existe, né? Okay. Bom, eu queria primeiro agradecer aqui ao Luciano Camargo, né, que na verdade o nosso canal sempre se pautou a ouvir os dois lados, né? Evidentemente que eu não podia me faltar a abrir espaço para o Silvio Bertolini, o presidente do partido do PEN, jamais, em momento algum. Eu trabalhei nesses 29 anos de mídia, né, na cidade, através do rádio, através do jornal, através da televisão, jamais eu escondi notícia, jamais eu vou esconder notícia. Então o que eu quero deixar claro aqui é exatamente esse lado, né, da transparência da informação, que isso é vital para um meio de comunicação, respeitando todos os lados, e é claro, abrir o microfone aqui também por si só ao atual prefeito interino, né, Roberto Pedro Prudêncio Neto, a quem, no caso, ao doutor Paulo Roberto Essel, o prefeito que está também numa situação lá no tribunal, né, e a todos aqueles que direto e indiretamente estão envolvidos nesse assunto tão importante, porque esse é o nosso trabalho, essa é a nossa história, né? Agora, eu só queria encerrar, antes de te agradecer, deixar registrado aqui. O nome de Silvio Bertolini está registrado no Superior Tribunal Eleitoral, é isso? Isso. Hoje, se tu puxar a lista da Silvio Bertolini eleito, Paulo Essel não eleito, Ciro Rosa não eleito e Moisés não eleito. Por sistema, né, um papel oficial, se tu for te retirar um papel oficial, né, do TRE ou do TSE, esse papel oficial dá como Silvio Bertolini eleito, né? Então a gente acredita que se ele não tivesse direito, né, se ele não tem direito, então que no mínimo se cria uma ferramenta para que não mostre lá que ele é prefeito de Brusque, porque quem sabe, a gente até brinca, se alguém de fora vem hoje para o município, né, e tem que estar desviando dessa buraqueira toda que se encontra o município e querer saber quem é o prefeito que está tocando, a prefeitura vai achar que é o Silvio Bertolini que é o culpado, né, porque é ele que está lá, né, então, então no mínimo então que se cria uma ferramenta para que então não apareça ele como eleito lá, então se não é de direito dele, né. Ok. Bom, queria agradecer ao Luciano Camargo mais uma vez. Um abraço à Eneida Scheffer, está passando por aqui, né? Um beijo para a Eneida. Um abraço ao Silvio Bertolini também, que nos cedeu a entrevista. Assunto polêmico, imbróglio político. A cidade nossa não merece isso, né? Na verdade, bem passando a régua, esse é o termo, né? A gente queria, desde já, que a cidade continuasse normal, né? E, infelizmente, politicamente, com esse imbróglio político, nós estamos onde estamos, né? Então, o nosso trabalho vai continuar. Está aberto o microfone aqui às pessoas que se sentirem com a necessidade de falar. Sempre foi assim, sempre vai ser respeitando todos os lados, né? E levando a preocupação nossa, particularmente minha, é levar informação à cidade, né? Para esclarecer a opinião pública. Esse é a nossa intenção, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso profissionalismo. Muito obrigado, Luciano Camargo, presidente do PEN, que trouxe maiores informações aqui, porque na verdade o intuito é falar sobre esse assunto, Silvio Bertolini, o nome dele no TRE, a posição do partido, né, e essa briga política que hoje basicamente se instalou na cidade para reivindicar, segundo eles, e a gente respeita essa posição, uma questão de direito. Um abraço ao Luciano Camargo. Obrigado a todos, obrigado ao Canal X por essa abertura que deu para o partido e para o Silvio Bertolini. E é isso aí, só mais uma coisa que eu peço, né, que as eleições estão aí, que as pessoas pensem bem nesse momento, analisem a cidade e pensem bem em quem vão votar, né? Okay.
Tá dado o recado, daqui a pouco a gente volta. Eleições, embrólio político na cidade de Brusque, né? Infelizmente, está aí para vocês avaliarem toda essa situação. Canal X Brusque, tvcanalx.com.